Mais uma vez estamos aqui pronto para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Embora já passamos pela hora, mas porque nós não tivemos tempo durante a semana de estudar, vamos estudar agora. Agradecemos a todos que nos acompanham pelo nosso canal. Vamos falar um pouco sobre, como vimos, estamos a falar do Evangelho em Gálatas. Paulo levando a mensagem aos Gálatas. Então nós vamos saber mais qual é a rotina evangélica que Paulo levou aos Gálatas. E já estamos quase a terminar, provavelmente nos falta poucas lições. Acho que 2 lições vamos terminar com esta lição de Gálatas. Estamos a falar da liberdade em Cristo Jesus. Mas antes de nós começarmos com o estudo, vamos pedir a nossa irmã Jane para que nos leve em oração, porque falando da palavra de Deus, precisamos de que Deus nos abençoe e ilumine a nossa vida. Irmã Jane, por favor, possa orar? Sim, baixamos o rosto, fazer oração. Santo Pai, Senhor, muito obrigada por esta tarde, Pai. Estamos a passar no sábado, Senhor, que não fica só aqui esta lição, mas que possamos continuar neste meio de semana. Assim seja, querido. Para que possamos, Senhor, estudar cada dia após dia, e que esta preguiça que nós temos, Senhor, possa acabar e fazer a sua vontade. Assim seja, querido. Pai Santo, em poucas palavras te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela oração e vamos falar, o verso áureo diz assim, eu vou abrir a lição, como é de costumeiro, cada um vai comentar, como estou aqui com a minha esposa Jane, vai comentar também concernente a lição. A lição diz assim, a lição número 11 diz, a liberdade em Cristo Jesus. O verso áureo para memorizar diz assim, irmãos, vós foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas 5, verso 13. Aqui diz assim, Gálatas 2, verso 4. Irmão Jane, por favor, abre só o livro de Gálatas 2, verso 4. Vamos ver o que Deus nos fala nesta lição. Gálatas, avançando. Ok, e aqui né? Gálatas 2, verso 4. 2, verso 4, pode tomar a leitura. Sim, Gálatas 2, verso 4 diz, e isto por causa dos falsos irmãos que se tenham entremetido e secretamente entraram em expirar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Sim. Verso quê? Já terminou o verso? Verso 5 terminou. Verso 4 terminou. Sim. Em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora. Sim, já passei no 4. Ok, então aí diz assim que os Gálatas estavam a passar um momento difícil. Um momento difícil como? Dentro da comunidade, dentro daquela popularidade, entrava pessoas infiltradas a trazer mensagem que não eram de Deus. Quer dizer que aproveitando daquela liberdade que Deus havia dado, então Paulo aí adverte que entraram muitas pessoas a querer nos meter que ainda vivemos na servidão. Percebes? Então aí Paulo adverte aos Gálatas que devem ter muito cuidado, porque ele diz que isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido secretamente, entraram a espiar a nossa liberdade. Quer dizer que havia irmãos com doutrinas falsas a entrarem dentro da comunidade, da igreja, lá em Gálatas, trazendo mensagens que era para contrariar aquilo que era a liberdade em Cristo Jesus. Então vamos continuar, vamos rapidamente falar do Cristo nos libertou. A lição de domingo, Cristo nos libertou. Aqui diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permanecei firmes
e não se deixam submeter novamente em julgo de escravidão. Vou só repetir essa passagem. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes, não se deixam submeter novamente em julgo de escravidão. Essa passagem tem uma ligação com o verso áureo, porque aí nos diz que quando nós somos libertados por Cristo, então não podemos viver, não podemos fazer desta liberdade o que nós queremos. Imaginemos, eu recebo uma mensagem, por mais que eu seja uma mensagem que diz que alimentação carne, a irmã White enfatizou sobre a alimentação carne nos últimos dias. Agora eu vou dizer, não, Jesus morreu por nós, a carne já não tem nada a ver. Então aí estamos a querer fazer da nossa liberdade em Cristo Jesus, da nossa maneira. Para Jesus já morreu, então a carne já não existe. E sabemos que esta é a nossa mensagem para os últimos dias. Então aqui também havia pessoas a trazerem mensagem que contrariam aquilo que era a palavra de Deus. Vamos aqui vou só ler esse trecho que diz assim: com ordem de a mobilização de um líder militar, as suas tropas vacilantes, Paulo ordenou aos Gálatas que não abrissem mão da sua liberdade em Cristo. Impetuosidade e intensidade do tom de Paulo fazem com que a sua palavra quase saltem da página para a ação. Na verdade, isso parece ser exatamente que Paulo pretendia. Embora esse verso esteja ligado tematicamente, que vem depois dele, e a sua rudeza, a falta de ligações sináticas em grego, sugere que Paulo queria que esse verso destacasse como um gigantesco painel propagandas. Todos racionais de Paulo resume a liberdade em Cristo. Gálatas estavam em perigo de abandoná-lo. Não sei se a irmã Joana ouviu muito bem, percebeu muito bem aqui o Paulo. Paulo, ao advertir, segundo a lição, ele diz que Paulo, ao advertir coisas, parece que aos seus escritos pulavam diretamente para a ação. Porque os Gálatas estavam a querer deixar da liberdade que era em Cristo Jesus. Estavam a querer fugir daquilo que era a liberdade que Cristo lhes deu. Estavam a querer fugir da mensagem real de Cristo. Então estavam a tentar viver pela lei e não pela graça. Então aqui vimos Paulo advertir que não pode de maneira nenhuma, agora que estão em liberdade, não podem deixar a vossa liberdade em Cristo Jesus. Imagine abre só Gálatas, vamos só ver o que nos diz em Gálatas 1, verso 13, leia só Gálatas, verso 1 a 3, Gálatas 1, 3, Gálatas 1, verso 3. No livro de Gálatas 1, verso 3 diz: graças e paz da parte de Deus, Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Posso repetir? Continua. Verso 3? Sim, verso 3. Diz como? Graça e paz. Até 4. Graça e paz da parte de Deus, Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo pelo nosso pecado, para nos livrar dos presentes séculos mal segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Ok. Então, as palavras de Paulo foram para a liberdade que Cristo libertou. Podem sugerir que eu olho sempre as mensagens de Paulo, em todas as suas epístolas, mostrou claramente que a sua mensagem era em Cristo Jesus. Porque nós sabemos que naquele tempo, quando Deus iluminou o apóstolo Paulo, a mensagem presente para aquela altura era que todos poderiam viver em Cristo Jesus, que todo mundo poderiam saber que aquele que morreu naquela cruz, embora alguns judeus não acreditavam que Jesus, aquele que morreu era Cristo, então foi que Paulo foi levantado
para mostrar que a liberdade de Cristo Jesus é para vivermos em obediência, não pela desobediência. Então aqui diz que pode sugerir que, se tivesse outra metáfora em mente, a redação da frase é similar à forma utilizada na Sagrada Libertação de escravo. Pelo facto de que os escravos não tinham direitos legais, haviam a crença de que uma divindade poderia comprar a sua liberdade. Em compensação, os escravos, embora realmente livres, pertenceriam legalmente àqueles deuses. Evidentemente, na prática, o processo era fictício. Era um escravo que entregava o dinheiro e o tesouro do templo a obter a sua liberdade. Considere, por exemplo, a fórmula utilizada em uma das quase 1000 inscrições encontrada no templo de sacerdócio, Apolo e os outros. Aqui fala de uma história. Então ele diz que essa fórmula compartilha de uma semelhante fundamento com palavras de Paulo, mas que há uma diferença básica. Na metáfora de Paulo, nenhuma ficção está envolvida. Não pagamos o preço de compra. O preço era alto de Jesus, entrou em ação e fez por nós, que não poderíamos ter feito. Ele pagou a penalidade pelos nossos pecados, libertando-nos assim da condenação. Aqui vimos que em Angola passamos uma época de escravidão. Na época da escravidão, eu comprava um escravo e para a liberdade desse escravo eu poderia lhe dar alguma coisa. Se você quer liberdade, então deves trabalhar por mim. Aqui Paulo fala da Niceia. A Niceia era uma escrava que para a sua liberdade ele deveria trabalhar e ser submisso a um homem até um determinado período. Depois desse determinado período, só assim que deveria ser considerado livre. E aqui a lição nos diz que a liberdade é diferente. Essa liberdade era diferente. Por quê? Porque alguém poderia pagar pela nossa liberdade. Em favor disso, a Bíblia nos diz que Jesus, irmã Diana vai só abrir o livro de Coríntios, 1 de Coríntios, ela nos mostra que fomos comprados por um preço. Um preço, quer dizer que ao Jesus morrer por nós, nos comprou. Nós éramos escravos do pecado. Satanás queria fazer da nossa vida o que ele queria. Mas Deus, por amar tanto o mundo, enviou Jesus para que possamos estar livres do nosso 7, verso 23. 1 de Coríntios 7, verso 23. Então vamos ouvir isso um pouco para nós sabermos qual é a liberdade. Então, quando nós pagamos o preço, quando nós pagamos a liberdade de Cristo, ninguém pagou. Jesus por ele, Deus por amar o mundo enviou seu Filho. É de graça, a salvação é de graça. Mas hoje a salvação é de graça, mas ninguém quer aceitar essa salvação de graça. Então nós devemos entender que a nossa vida deve ser mais praticante do que ser ouvinte. Quer dizer que quando Jesus nos libertou, não é para fazer da nossa vida o que queremos, a escravidão da carne, mas sim viver de acordo à vontade do Senhor. Vamos só ouvir sim, mas já não leia só 1 de Coríntios 7, verso 23. Foste comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Ok. Não vos façais servos dos homens. Aí Paulo também adverte aos coríntios que foram comprados a um bom preço. Então, pelo bom preço que nós fomos comprados, não podemos ser escravos de homens. Vou dar um exemplo como é ser escravo dos homens. Se eu trabalhar numa empresa e essa empresa obriga-me a violar a lei de Deus, obriga-me a trabalhar no santo sábado, eu estou a ser escravo de... Não reconhecendo o preço que foi pago na cruz, eu desobedeço os mandamentos de Deus. Ali eu estou a viver como? Estou apenas a obedecer aos homens e negar aquilo que Deus consagrou como sua lei santa, segundo o livro de Romanos 7, verso 1. Então, é praticamente isso. Vamos já pular também para a lição de segunda-feira. A lição de segunda-feira, não sei, mas já não tem alguma coisa a falar? Não tem alguma coisa a falar? Não. Sim, tem algo a falar. Ok, pode falar.
Já estava aqui na garganta. Falando da liberdade, esta liberdade é muito importante para nós nesses últimos dias, porque Deus nos deu, como ele bem disse, fomos comprados por um bom preço, para não nos façamos servos dos homens. Esta liberdade que Deus nos deu é para nós aproveitar, fazer a vontade dele e para que nós possamos investigar mais sobre livros que tem a ver, que falam sobre a vida dele, tipo a Bíblia, a Bíblia, né? Nos desempenhamos mais e se empenhamos mais na vontade dele. Esta liberdade não só nos instrui, né? Mas também nos ensina muita coisa. Tipo, se nós fizermos essa liberdade que Deus nos ordena, nós vamos conseguir fazer aquilo que Deus quer. Deus quer que nós façamos. Que façamos a vontade dele, que obedecemos e que seguimos o seu caminho. Que não só nós, mas os que vierem também, tipo, nossos filhos, que nós possamos ensinar do jeito que Deus quer que nós façamos. Porque Ele nos ensina, também vamos ensinar os nossos filhos. Em poucas palavras. Ok, irmã Jane, eu queria fazer uma pergunta. Nós vimos que, se nós olharmos aqui na lição de que Paulo no que a irmã leu, diz que, acho que em Gálatas 2, verso 4, ele diz que havia irmãos a entrarem para seduzir as outras pessoas que estavam na fé a aceitar as outras mensagens. Agora, qual é a comparação que a irmã Jane faz concernente à nossa igreja? Será que também tem havido pessoas que têm trazido doutrina para nos tirar a nossa liberdade em Cristo Jesus? Sim, tem. De que forma? Tem vindo pessoas, né, de fora. Tipo, algumas vêm para ouvir para ver o que nós fizemos na nossa igreja. Certo. Eles vêm com testemunhas deles e dizem, não dizem publicamente, mas conversando com alguém devagar, né, diz a sua doutrina que ele vem de fora. Falsos, como dizem, muitos falsos, eles vêm secretamente e ensinando os outros, e nós também ficamos assim em dúvida. Vamos ver a nossa doutrina, a doutrina deles, ficamos assim a se complicar um pouquinho, então nós não temos para onde entender nem o que fazer. Por mais que possamos perguntar nas outras pessoas, mas é uma simples estar em dúvida, porque eles vêm com falsas coisas. Sim, tem pessoas. Ok, obrigado pela contribuição. Tem uma parte onde a irmã Eloy diz que a maioria sempre é que tem a verdade. A minoria sempre é que tem a verdade. A maioria nunca esteve na verdade. E ele diz que a irmã Eloy adverte que ao sair em 1815, eu acho que antes da sua morte, ela advertiu que antes da sua partida entrariam coisas estranhas dentro da igreja. Eu poderia conciliar com esta liberdade que Paulo diz, ou então com o que Paulo diz em Gálatas 5, né? Em Gálatas 2, verso 4, dizer que entravam irmãos com doutrinas falsas. Então eu acho que se nós conciliarmos com isto que a irmã White falou, vamos perceber que aquilo que a irmã White falou, ou então aquilo que a irmã White falou, é o mesmo que Paulo falou. Percebes? Então é a mesma coisa que Paulo falou. Então esta liberdade deve ser preservada. Quer dizer que a partir de nós, eu e a irmã Jane e os outros irmãos que aceitarem esta mensagem, devem viver de acordo à vontade do Senhor. Significa que com esta liberdade que Cristo nos deu, então façamos todas as maneiras para herdarmos na Canaã celestial. Significa que se antigamente nós éramos escravos da bebedeira, prostituição, éramos escravos de festas mundanas, a partir desse momento que nós, a partir dessa liberdade que Cristo nos deu, deve ser preservado segundo que o apelo que o Paulo faz aos Gálatas, deve ser preservado, não andemos mais como antigamente andamos. Então é praticamente isso, acho que está claro. Vamos continuar a lição de segunda, apesar que nós demoramos muito na mesma lição, mas é mesmo assim, a lição quando está boa nós precisamos temperar mais. A natureza da liberdade cristã.
a natureza da liberdade cristã. Qual é a natureza da liberdade cristã? Aqui diz assim, a ordem para que os Gálatas permanecessem firmes na liberdade não foi dada isoladamente. O facto importante precede. Cristo nos libertou. Por que os cristãos deveriam ficar firmes em sua liberdade? Porque Cristo havia libertado. Em outras palavras, a nossa liberdade é resultado que Cristo fez por nós. Ele diz que o resultado da nossa liberdade é aquilo que Cristo fez por nós. Por Ele morrer por nós, nos deu a liberdade. E nós não compramos nada, não é algo que nós compramos, é algo mesmo, é uma liberdade que nós não pagamos nada. Simplesmente Ele só diz, a partir de agora, filho, me obedece. Se anteriormente me desobedecias, agora deves me obedecer. Então, o que diz aqui, vamos continuar dizendo assim, esse padrão que afirma de um facto seguido por uma exortação típica nas cartas de Paulo. Por exemplo, Romanos 6, Paulo fez várias declarações que indicam a nossa condição em Cristo. Como está? Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele na cruz. Irmã Joana pode ler o Romanos 6, verso 6. Vamos ver o que Paulo quer nos falar quando estamos em a liberdade de Cristo Jesus. Eu sou muito livre, principalmente quando, durante muito tempo, eu digo escravidão em bom sentido, de trabalho, e quando chego no Santo Sábado eu me sinto uma paz. E eu agradeço sempre a Deus por ter nos dado essa liberdade em Cristo Jesus. E quando olhamos a liberdade em Cristo Jesus, a maravilha que Jesus fez na cruz do Calvário, Ele veio em carne, não é porque veio antes do pecado, veio antes de Adão pecar, não. Veio a nossa, com a nossa característica pecaminosa. Veio com a carne pecaminosa, mas Ele venceu o pecado. Isso é uma obra terrível da redenção. Então, irmã já encontrou Romanos, sim. Romanos 6, verso 6. Romanos 6, verso 6 diz: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com eles crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Ok. Ele diz que já fomos crucificados com Cristo. E não podemos servir mais o pecado. Não podemos ser servos do pecado. Quando é que nós somos servos do pecado, irmã Jane? Quando é que nós somos servos do pecado? Nós somos servos do pecado quando deixamos de fazer a coisa de Deus. Por exemplo, nos empenhamos mais em assistir novela, coisas do mundo. Certo. Assistir novela, a prostituição, discoteca, etc, etc. Essas coisas são servos do pecado. Ok, servo do pecado. Então, mas já definiu para nós como é ser servo do pecado. Nós vimos que eu só estou a procurar uma passagem da irmã Ellen White que ela nos mostra que o tempo em que nós estamos a viver é o tempo do selamento. Enquanto Jesus está no lugar santíssimo, enquanto os 4 anjos, no livro de Apocalipse 7, os anjos ainda estão a reter os ventos, nós devemos ter essa noção. Quer dizer, que essa liberdade que Deus nos deu. Porque daqui a alguns momentos, ou então daqui a alguns anos, ou então, nós não podemos indicar data, mas que nós devemos ter a imaginação que falta pouco tempo. Falta pouco tempo para que o mundo termine. Por isso, cada pai, cada família deve edificar a sua vida na rocha eterna. Ele diz que o selo de Deus jamais será colocado naqueles que foram servos de Satanás. Quem serve o pecado serve Satanás. Obviamente que não receberá selo de Deus. Ele diz que o selo de Deus será posto àqueles que querem. Ele diz que não danifique a terra, nem o mar, nem o que nela há, antes que tenhamos assinalado o servo do nosso Deus, não o servo do pecado, o servo do nosso Deus. Então Deus só vai selar aqueles que o servem, não aqueles que falam muito,
querem simplesmente aparecer e não querem mostrar, não querem, ou então viver de acordo com a vontade de Deus. Por isso, amado, vamos viver de acordo com a vontade de Deus. Vamos deixar de ser escravo do pecado, nos aproximarmos mais a Deus. Segundo Hebreus 12, verso 1 a 3, ele diz que é o momento de olharmos a Cristo, que é o Redentor da fé. Então não devemos perder tempo, ou então fazer da nossa liberdade, aproveitar a nossa liberdade para ser mais escravo do pecado. Vamos aproveitar enquanto os 4 anjos da terra, os 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra, a reterem os ventos, para que não possamos fugir disso. Então vamos aproveitar isso para se inclinar perante ao nosso Salvador, o nosso Messias. Então vamos continuar a nossa lição. Aqui diz assim, tem 2 questões aqui. A gente já disse que nós não podemos, sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Quando nós somos batizados, aquele velho homem foi crucificado por ele. Então somos novas pessoas. Muitos dizem, se eu fui batizado e cair em algum coisa de Deus, vamos aproveitar a nossa liberdade para confessar os nossos pecados. Segundo o provérbio, acho que 28, verso 9, ele diz que 28, se eu não me engano, ele diz que todos aqueles que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Se você pecou um dia e deixou aquela vida que você sentiu que pecaste, se humilhaste perante a face do Senhor, então ali você terá misericórdia. Então, nosso Deus ainda é misericordioso, Ele está pronto para nos ajudar dia após dia. Vamos aqui, uso da palavra da liberdade. De acordo com Romanos 6, 14, 18, Gálatas 4, 3, 8, Gálatas 5, 1, Hebreus 2, 4, que Cristo nos libertou. Leia o seguinte texto assinal alternativo. A irmã Jane vai nos ajudar a ler o livro de Romanos. Estamos em Romanos, né? Romanos 14. Vamos entender o que exatamente Deus fez na cruz. 14. Sim. Hebreus 6, 14. 6, 14. Abençoe for that. 6, 14. Thanks. 6, 14. 14, ok. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ok. Então, quando nós crucificamos a nossa carne, quando nós somos libertos por Cristo, nós já não somos escravos da lei. Não somos escravos, porque nós cumprimos a lei, porque fomos libertos por Cristo. Obviamente que cumprimos a lei, porque todos aqueles libertos por Cristo aceitam a liberdade, seguem o nosso Salvador. Então, acho que já comentamos isso. Pode pular para o 18? Não, 18, verso 18. Não, 18. Verso 18, Sei, 18. Sim, está. E libertados do pecado, foste feito servo da justiça. Liberto do pecado e foste servo da justiça. Sim. A lei é justa, segundo o livro de Romanos. A lei é justa, santa e boa. Então, quando nós somos libertos do pecado, então somos servo da justiça. Somos servo da justiça, obviamente. Então aí nós somos justos. Somos justos. Então, é o tempo da justificação. Teremos 3 processos: justificação, santificação, justificação. Depois da justificação é glorificação. Esses 3 processos nós precisamos viver de acordo à vontade do Senhor. Então, aqui diz que o uso da palavra liberdade para descrever a vida cristã é demasiado destacada na carta de Paulo do que em qualquer outro lugar do Novo Testamento. A palavra liberdade em seu cognatus ocorre 28 vezes nas cartas de Paulo, em contraste com apenas 13 vezes em outro lugar. O que Paulo quis dizer com a liberdade? Em primeiro lugar, não se trata de um mero conceito abstrato. Não se refere à liberdade política, liberdade econômica, nem liberdade de viver de maneira que nos agrade.
O contrário, é uma liberdade fundamentada em nosso relacionamento com Jesus Cristo. O contexto sugere que Paulo estivesse referindo à liberdade de escravidão, da condenação de um cristianismo fundamentado na lei, nas nossa liberdade, incluiu muito mais. Ela inclui a liberdade do pecado, da morte eterna e do diabo. Fora de Jesus Cristo, a existência humana é caracterizada com escravidão. Aqui nos mostra claramente que eu, quando não era cristão, vou só aqui comentar um pouco. Eu, antes de não ser cristão, eu falava, eu tenho que curtir, enquanto sou jovem, devo curtir um pouco a vida, enquanto não morrer. Pensando que quando eu morrer, a vida toda terminou. Quando eu me converti no cristianismo, ou então na igreja adventista do sétimo dia, eu percebi que a verdade não é essa. Eu percebi que a morte não era o fim de tudo. Eu até percebi antes de me converter na igreja, mas sim, eu percebi quando eu estava pronto a me converter na verdadeira palavra, na palavra do Senhor. Eu percebi que a verdade não é essa. Eu estava tão incomodado e eu disse, Senhor, se eu morrer aqui, eu tenho certeza que eu irei para o inferno, porque o que eu fiz não te agradou. Então, a partir dali, eu comecei a ter um raciocínio lógico e comecei a estudar a palavra de Deus e a orar e percebi que a liberdade que Cristo nos dá não é para nós fazermos o que queremos, mas para fazer o que Deus quer. Agora é a hora de nós fazermos o que Deus quer, porque Ele já nos comprou a um preço precioso para fazer servo da justiça. Então, é praticamente isso, a liberdade, a natureza da liberdade cristã. Agora vamos lá, a lição de terça-feira. As perigosas consequências do legalismo. Eu tenho imaginando sempre, eu quando estudei esta lição, eu no serviço, eu pensei, legalismo, estudei muito essa lição, até como, se eu mostrar aqui, vão ver, tem algumas, eu já marquei aqui, porque estudei muito essa lição. Essa lição estudei mesmo muito, e aqui diz assim, quais são os perigos e a consequência do legalismo. Gálatas 5, verso 12. Consequência do legalismo. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Ok. Paulo referiu que todos aqueles que tinham inquietado deveriam ser cortados. Cortado como? Eu estava a ouvir um comentário do Samuel Ramos sobre esta lição, e Samuel Ramos disse que cortado como? Esses deveriam ser cortados, não cortado coisa, porque ele estava a se falar da circuncisão. Ele estava a falar que esses aqui, eles que deveriam ser cortados, em vez de vos influenciar, vos trazer doutrinas que não é de tão extrema importância, eles deveriam ser cortados, deveriam ser eles circuncisados, não vocês. Então ele diz que devem ter muito cuidado com esses que entravam, que eram legalismo. Devemos saber que o legalismo é aquilo de dizer, o legalismo é acreditar que pelos meus atos eu possa ser salvo. O legalismo é isso, de dizer que não, eu por ser vegetariano, você vai se perder, eu vou estar salvo. Não, isso é legalismo. Porque quando nós aceitamos, se nós vemos Jesus era puro, mas ele não diz que eu sou de lá do céu, vocês são coisa, não. Porque ele achou que isso era legalismo. E nós vimos que os fariseus, os sacerdotes que pertenciam à casa, que cuidavam do templo, eles eram legalistas. Porque eles acreditavam que se obedecessem simplesmente à lei de Deus, se obedecessem simplesmente à lei, até que eles usavam a lei demasiado, então eles deveriam ser salvos. Mas Jesus disse, mas se vocês guardam a lei, por que me perseguem? Por que vocês querem me matar? E nós vimos que Jesus foi perseguido pelo seu próprio povo, que não aceitou a sua mensagem.
Então, eles eram legalistas, que pelos seus atos poderiam vencer. Aqui diz assim que a maneira pela qual Paulo introduziu Gálatas 5:12 indica a importância do que ele estava prestes a dizer. Prestam atenção, ouçam bem, eis que Paulo vos digo. Paulo não estava brincando por sua vigorosa utilização da expressão. Presta atenção, ele não somente pediu toda a atenção aos seus leitores, mas ainda invocou a sua autoridade apostólica. Ele queria que eles entendessem que os gentios se submetem à circuncisão para ser salvos. Os gálatas precisam entender a consequência perigosa envolvida em suas decisões. Percebes? Então aqui legalismo, Paulo estava a dizer que se eles iam seguir, havia alguns judeus, alguns gentios, ou então, que diziam que se eles iam ser circuncisados, seriam salvos. Que nós deveríamos ser circuncisados, nós só poderíamos ser salvos pela circuncisão. Então nós teríamos salvo. Ele disse não, a circuncisão nós somos salvos por mérito em Cristo Jesus. Paulo estava a mostrar que nós só somos salvos pela graça. Então, isto era o legalismo, ser salvo daquilo que nós fizemos. Quer dizer que pelo nosso exato nós poderemos ser salvos. Não. Eu por ajudar alguém, um irmão carente, não, isso não me salva. Isso é todas as pessoas salvas em Cristo Jesus. Este é um caráter de um cristão. Quer dizer que quando você é salvo por Cristo, agora você dá bom fruto. Viste aquela passagem que nós lemos em, acho que é Lucas? Que sim. Não, esse é Tiago. Ele diz assim que pelos seus frutos conhecereis. Ele diz que toda árvore que dá bom fruto, toda árvore que dá bom fruto, toda árvore que é boa dará bom fruto. Então, nós vamos saber que ele é bom quando ele dá bom fruto. Ele é um cristão bom, um cristão é bom fruto. Significa que foi salvo por Cristo. Então nós devemos plantar o caráter de Cristo nas nossas vidas. Só assim que podemos. Os outros atos é o resultado de um cristão salvo por Cristo Jesus. Tá vendo? É o resultado de um cristão. Eu guardar os mandamentos é o resultado de eu ser salvo, liberto por Cristo Jesus. Percebes? Então é isso que o Gálatas estava a advertir, que devem ter muito cuidado com aqueles que diziam que nós seríamos salvos pela circuncisão. Porque isso seria um legalismo. Percebeste? Agora, já que isto é uma lição, porque o objetivo da lição é nós compararmos, ou então é trazer na nossa realidade, mostrar qual é a lição que nós tiramos para nós no tempo de hoje. Será que nós também somos legalistas? Será que já não existe legalista na igreja? Acho que sim. Achas que sim? Comenta lá um pouco sobre isso, para saber, achas que sim, como é que é? Por que existe? Por que chegas a essa conclusão que existe legalista? Eu queria que você comentasse mais um pouco antes de eu... Ok, obrigado. Então, aqui diz assim, as primeiras consequências de tentar ganhar a favor de Deus, submeter-se à circuncisão, era que isso obrigava as pessoas a guardar toda a lei. A linguagem de Paulo, no verso 12 e 3, inclui um interessante jogo de palavras. Cristo disse, eles não trariam proveito, ao contrário, eles seriam obrigados a cumprir a lei. Se uma pessoa quisesse viver de acordo com a lei, não poderia simplesmente escolher cuidadosamente os preceitos que desejava seguir. Era tudo ou nada. Em segundo lugar, ele seria separado de Cristo. A decisão de ser justificado pelas obras envolvia, ao mesmo tempo, uma rejeição da maneira divina da justificação em Cristo. Você não pode obtê-la pelos dois caminhos. É impossível receber Cristo reconhecendo assim que você não pode salvar a si mesmo. Depois receber a circuncisão, dizendo assim que você pode. Naquela altura, os judeus
esses que traziam essa mensagem da circuncisão, eles acreditavam também que poderiam ser salvos por Jesus. Eles diziam que, pá, nós somos salvos pela graça, mas também pela circuncisão. E a lição nós não podemos seguir, não podemos, mas a Bíblia nos diz que não. Nós só somos salvos pela graça. Quando Adão e Eva caíram, a nossa salvação só era pela graça. Por quê? Imaginemos naquela cerimônia que se fazia para perdão dos pecados. Quando um homem traz o bode ou um animal para ser sacrificado pelo pecado, ele poderia trazer um animal sem mancha. Aquilo representava Cristo. Quer dizer que não importa se você é aleijado, desde que o cordeirinho, ou então o animal que você trouxe, é puro, ele aceita. Quer dizer que o defeito ninguém olhava para ti, olhavam simplesmente para o cordeiro. Então, nós só somos salvos pelo mérito em Cristo Jesus. Não é porque não, eu sou assim, coisa. Porque eu poderia dar uma definição. Existem pessoas que são legalistas na igreja. Legalista por quê? Tem um irmão que diz assim que o legalista, reavivamento sem reforma, só quer ser reavivado e não quer saber de reforma. Ele chamou isso de fanatismo. Agora, reforma sem reavivamento é legalismo. Por quê? Porque a pessoa acha que eu, por ser reformista, estou salvo. Agora, os que querem seguir o reavivamento, ele diz que não, para ser salvo não é necessário reforma. Então cai no outro lado, no outro extremo. Então, a lição quer nos dizer que, quer nos mostrar que todos aqueles que querem ser salvos pelo seu próprio mérito serão salvos, estão a ser legalistas. Pelo seu próprio mérito. Sim, eu vou coisa não. Senão Paulo diz que só por Cristo nós somos salvos. Mas agora, as pessoas que dizem, eu já vi muitas pessoas que querem apresentar o pecado, querem criar o seu próprio, querem criar pecado. Isso é pecado, irmão, aquilo é pecado, aquilo é pecado, aquilo é pecado. Eles querem trazer montes de pecado nos irmãos, que eles próprios também cometem erros. O mesmo pecado, sim. Até o mesmo não, o pior pecado. Estamos a ser legalistas. Porque os sacerdotes também eram legalistas, apresentavam pecado no coisa. Se você fazer isso, eles próprios não cumpriam no pé da letra. Então, quando Cristo nos libertou, Ele nos libertou também na má interpretação das pessoas. A irmã Leoy diz que devemos ter muito cuidado com a má interpretação, porque a má interpretação também faz com que os outros caiam no mesmo erro. Então, talvez pode ser errado. Para um cristão é errado fazer isso. Mas que não seja pecado. É errado. Porque quando nós somos revestidos de Cristo, e Cristo nos diz não, aquilo não faz, aquilo faz. Isso não faz. Você vai sentir uma... Desculpa só. Se tu vens me dizer que não, isso é pecado, aquilo é pecado, e eu não sei se é mesmo certo ou não, eu vou cair naquilo que é pecado, porque você me disse. Sim. Por isso mesmo que nós devemos, por isso Paulo advertiu aos Gálatas que deveriam ter muito cuidado com esses irmãos, com esses falsos, porque traziam ensinamentos, sim, legalismo dentro da igreja. Então, esse cuidado nós devemos ter. Eu já vi pessoas que eles acham que ele é melhor, ele deve dizer, ele quer se apresentar como melhor em todos os livros, não sei o que. Isso é legalismo. Existe legalismo na igreja assim. Muito. Agora viu. Sim. Muito mesmo. Yeah. Muito por... Ok. Aqui eu vou já passar por terceira objeção. Disse a terceira objeção de Paulo da circuncisão era que ele prejudicava o crescimento espiritual. Ele fez uma analogia de ocorrer cujo progresso em direção da linha chegada havia sido deliberadamente sabotada. Na verdade, a palavra traduzida como pediu
era usada círculos militares para referir a ação de quebrar uma estrada, ou destruir uma ponte, ou colocar obstáculos no caminho do inimigo, para ter o seu avanço. Finalmente, a circuncisão removia o escândalo da cruz. Como? A mensagem da circuncisão significa que a pessoa poderia salvar a si mesmo. Percebe? Quer dizer que Paulo diz que se nós aceitarmos a mensagem, se vocês, Gálatas, se vocês aceitarem a mensagem da circuncisão, então estão a negar Jesus. Estão a dizer que não, pelo meu próprio mérito eu posso ser salvo. Então, ele diz que se nós aceitamos a mensagem do Evangelho, então estamos a escandalizar a cruz. Percebes? Então, ele diz que o mais importante, quer dizer que na mensagem de Paulo, o mais importante era a cruz, a morte de Cristo, a ressurreição. Era a coisa mais importante. Então, ele diz que era agradável ao orgulho humano. A mensagem da cruz, no entanto, era ofensiva, vergonhosa, porque o ser humano tinha de reconhecer a sua total dependência de Cristo. Paulo ficou tão indignado com essas pessoas por sua insistência em relação à circuncisão, que disse que desejava que eles se castrassem com uma faca. Foram palavras fortes, mas o tom de Paulo simplesmente refletia seriedade com aqueles que encaravam esta questão. Paulo era muito sério, todas as pessoas que achavam essa questão, que por ser castrado você seria salvo. Então, isto era chamado legalismo, que nós éramos salvos por coisa. Então, toda pessoa que acha que seria salvo por seu próprio mérito é um legalista. Ok, então temos mais a lição de... Eu acho que o legalismo não está só na igreja, está em todos os lugares. Está em todos os lugares, sim. Porque muitas pessoas dizem o que é certo enquanto não é. Ok. Então, nós vamos agora estudar a liberdade, a liberdade não libertinagem. Quarta-feira, lição de quarta-feira. Esse eu acho que fala do verso áureo, que diz assim, Gálatas 5:3, diz que marca uma importante mudança nessa epístola. Ao passo que esse ponto de Paulo havia concentrado exclusivamente no conteúdo teológico de sua mensagem. Ele agora se voltou para a questão do comportamento cristão. De acordo com Gálatas 5:13, que é possível o abuso da liberdade, Paulo queria evitar que os gálatas cometessem. Paulo estava consciente dos potenciais equívocos que acompanham a sua fase na graça, na liberdade que Cristo tem, que os cristãos têm em Cristo. O problema, entretanto, não era o evangelho de Paulo, mas a tendência humana de aceder a próprias inclinações. A lição diz que a mensagem, ou então a mensagem, que é a liberdade que Paulo estava a dizer em Gálatas, ele permitia que o cristão deveria tomar uma decisão para seguir Cristo. Mas ele diz que este não era uma tendência, não era o evangelho de Paulo, mas era uma tendência pecaminosa. Você quer dizer, pá, acho que ainda estou cansado de estar na presença de Deus, vou ainda andar um pouco no mundo. Então é uma tendência pecaminosa, é uma tendência humana. Quer dizer que o ser humano quer experimentar tudo. Ele acha que nesse lado está sufocado e vai para o outro lado. Então, isso Paulo advertiu que deveriam correr muito perigo se levassem ao lado na libertinagem. Aí está se falando o contrário da liberdade. Quer dizer que se não aceitar Cristo, então vai aceitar outra maneira. Quer dizer que Cristo me libertou, agora vou usar dessa liberdade uma libertinagem. Ok? Então, eu acho que essa lição está muito clara, porque no decorrer da lição tocamos muito sobre essa questão, falamos muito sobre essa questão. Vou só ler aqui um ponto. Paulo estava consciente que já não sentiam essa tendência nas próprias vidas.
Foi por isso que Paulo apelou aos seguidores de Jesus para que não satisfazessem a vontade da carne. Na verdade, ele queria que eles fizessem o contrário com este no verso 3. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda pessoa que serve os outros por ambos sabe que isso pode ser feito mediante a morte para o ego, para a carne. Vocês sabem? Eu acho que a luta maior, a maior luta de um cristão é matar o ego, o orgulho. Percebe? O orgulho todo mundo tem. Sim, o orgulho. Porque se nós sempre... Porque a vontade, se nós olharmos na palavra de Jesus, Jesus condena totalmente o orgulho. Imaginemos quando ele diz que se tu queres orar, não é necessário orar para que todo mundo te veja, mas você fecha a tua porta e você ora dentro da tua casa e o mundo, as pessoas saberão que